Aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse é o nosso tema. Mateus 24, verso 13. Assim diz na minha versão. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. O que os irmãos entendem desse versículo? O que é que o Senhor quer nos dizer através dessas palavras? Aquele que perseverar até ao fim será salvo. Pois entendo que, né? Não, até posso dizer não eu, né? A palavra ela em si diz que nós devemos seguir aquilo que é a verdade e o que nos separa do amor de Cristo, né? Será a tribulação, será a fome e várias outras coisas. Então, encaixando essas coisas todas, dá a entender que perseverar é manter-se firme naquilo que é o mandato que é o mandamento que fomos dados e permanecermos nele. Não ir para a esquerda nem para a direita. Amém. Irmão Yoran, permanecer firme em Jesus. Então, basicamente é a mesma coisa, né? Muito bem. Na verdade, é isso. Está tudo relacionado a isso. Isso já é o geral de tudo. Tudo vem se resumir nesse versículo. Mas, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Por que tem essa palavra mas? É porque tem outras coisas que foram faladas antes, até chegar até aqui. E essas coisas que foram faladas, será que são coisas simples ou desafiadoras? São desafiadoras. Por isso que se diz mas, não é? Exatamente isso que os irmãos falaram. Mesmo havendo a tribulação, havendo a tempestade, sabemos que quando falamos de tempestade, nós estamos a falar de ventania, chuva, granizo, trovoada. Mas falamos daquela tempestade que Jesus falou. Se você tem a tua casa edificada sobre a rocha, mesmo vindo a tempestade, a tua casa não vai cair, porque a tua casa está firme na rocha. E depois, o livro de Atos, capítulo 4, diz que Jesus, não vamos abrir essa, só vamos recordar. Atos 4 e até mesmo 1 Coríntios, diz que Jesus é a pedra angular, é a pedra principal da esquina. Quer dizer o quê? Jesus é a rocha. Se você está firme em Jesus, como disse o irmão Yuran, mesmo vindo a tempestade, tribulação, as aflições, as dificuldades da vida, a tua casa não vai cair, a tua fé não será abalada. Então, é mesmo isso. E perseverar em Jesus, ou perseverar mesmo em meio a tempestades, também está relacionado com a vida individual como cristão, individualmente, mas também está relacionado com a vida coletiva como cristão. Quando falamos de família de Deus, quando falamos da congregação, também está relacionado à vida, neste caso, a comunhão, né? A vida
junta. Então, vamos abrir agora Atos, capítulo 2. Versículo 42. Este versículo 42 vem resumir, né? Porque lá diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas perseverar é o quê? Exatamente, essa é a questão. Não basta só sabermos que precisamos perseverar até o fim, mas temos que saber perseverar em o quê? Quando vir a tempestade, a tribulação, as aflições, as dificuldades desta vida, você deve perseverar até o fim, mas perseverar em o quê? É o que vai responder Atos 2, 42. A mensagem diz o seguinte, no versos 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Amém. Aqui vai resumir em quem nós precisamos perseverar até o fim, que é no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E tem mais outras coisas que estão dentro deste mesmo capítulo 2, mas que não foram resumidas no versículo 42, que tem a ver também com a oferta, tem a ver com oferta e tem a ver também com o louvor. Versículo 43 até 46 fala sobre oferta e versículo 47 fala sobre o louvor. São nessas coisas que nós precisamos perseverar. Agora, qual é o ensino dos apóstolos? Qual é o ensino dos apóstolos? Diz que devemos perseverar no ensino dos apóstolos. Qual é o ensino dos apóstolos? Aquele ensino que eles receberam. Aqueles que eles receberam do Senhor. Exatamente. Mateus 28, verso 17. Aliás, versículo 18, 19 e 20. Fala sobre isso. O ensino que eles receberam, qual é o ensino que eles receberam do Senhor? É o Evangelho. O Senhor trouxe o Evangelho da paz. Veio pregar o Evangelho e ensinou esse Evangelho para os apóstolos, para eles também pregar esse mesmo Evangelho em todos os confins da terra. É nesse Evangelho que nós precisamos perseverar. E o que é Evangelho? Palavra de Deus. E Romanos capítulo 1 vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do não judeu. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Agora, será que nós estamos a perseverar no Evangelho? O que seria perseverar no Evangelho? Primeiro, tem a ver com viver o próprio Evangelho. Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Significa que ele estava a viver o Evangelho e não tinha vergonha de viver o Evangelho. O Evangelho ensina muitas coisas que estão resumidas no Sermão da Montanha.
Lê Mateus capítulo 5, 6 e 7. Resume muita coisa que tem a ver com o Evangelho. Lá fala de muita coisa que era praticada na lei de Moisés e depois Jesus Cristo disse. Moisés disse, a lei disse, mas eu digo que. Então, lá resume muita coisa sobre o Evangelho, que tem a ver com várias áreas da nossa vida. Então, primeiro precisamos viver o Evangelho. Não somente viver, quando nós vivemos o Evangelho, também precisamos de pregar esse mesmo Evangelho. Perseverar no ensino dos apóstolos significa viver o Evangelho. Aquilo que o Evangelho ensina, você viver. E não somente viver, também ensinar aos outros também para viver. Agora, quando nós ensinamos o Evangelho para os outros, qual é a finalidade do ensino? É trazer as pessoas a serem salvas por esse mesmo ensinamento do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvação. Evangelho é o poder de Deus. Esse poder, o que é esse poder? Qual é esse poder? Como é que esse poder se manifesta? O poder do Evangelho qual é? Será que são milagres? Milagres é o poder do Evangelho? Realizar milagres? Não. Não é esse o poder do Evangelho. O poder do Evangelho é edificar o homem. Ok. Vamos segurar essa página de Atos, vamos ir para o Romanos. Romanos, capítulo 1. Romanos já a seguir de Atos, né? Romanos, capítulo 1, Romanos 1, versículo 16 a 17. 16 a 17. A mensagem diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Amém. Esse é o primeiro ponto. O Evangelho é o poder. Evangelho é poder. Mas que poder é esse que vem do Evangelho? O que é que esse poder faz nas pessoas? Milagres, curas. Então, pode saltar para o versículo 17. Porque o Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Ok.